Pronto aí, pessoal? Silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Venha para frente, prestar atenção aqui. Então, a partir de hoje, nós vamos dar início aí ao estudo da filosofia moderna. Eu sou o Pedro, professor de filosofia, e vamos trabalhar com esse conteúdo aí ao longo deste ano. Lembrando que o ano passado, no primeiro ano, vocês estudaram filosofia antiga e medieval. Se é que vocês lembram, né? Lembram? Alguém lembra aí que vocês estudaram no passado de filosofia? Aristóteles, Platão, Sócrates. Começamos lá com Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, passando pelos antigos ali da Grécia, depois também entrando na filosofia medieval, segundo o Adriano passou. Vocês viram até filosofia medieval, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, é isso? Então, viram aí filosofia antiga e medieval. A partir deste ano nós vamos trabalhar aí a filosofia moderna. A filosofia moderna é uma filosofia que se desenvolve do século XV até o século XVIII. Começa ali no contexto da Idade Moderna. A Idade Moderna, segundo alguns historiadores, teria iniciado em 1453, com a queda de Constantinopla, com a queda do Império Bizantino, Império Cristão Oriental, o Império Romano do Oriente. Os turco-otomanos, os muçulmanos tomam aquele império e dificultam a rota comercial por aquela região, que partia geralmente da Itália. Por isso a Itália era a região mais rica desse período histórico, pelo menos na Europa. E aí outros países, outras regiões da Europa vão começar a buscar outras rotas comerciais para continuar indo nas Índias, ou no Oriente, na Índia e na China, buscar as famosas especiarias. O que eram as especiarias? Vocês lembram? Temperos, né? Pimenta, mel, chile, uma série de elementos ali que eram muito valorizados na Europa. Mas não só iam buscar também tecidos, a famosa rota da seda. Inclusive a China está querendo reestruturar agora uma nova rota da seda, ligando a Ásia, a África. Era para ligar também a América, mas o Brasil está cagando na retranca aí, porque está nesse imbróglio aí entre estabelecer parcerias com a China ou com os Estados Unidos. Eles são as duas maiores potências mundiais, estão em disputa. Os Estados Unidos aí se vendo seu império ameaçado pelo avanço, pelo progresso, pela ascensão da China. E aí o Brasil era para com o Lula estar se aproximando mais dos BRICS. Os BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas o Brasil está numa posição meio dúbia, não teria uma rota fácil. Mas voltando aqui, eles iam buscar seda, porcelana, chá, uma série de produtos que eram muito valorizados na Europa. Esse contexto aí histórico que vai se desenvolver o pensamento moderno. Para outros historiadores, a Idade Moderna teria sido ou iniciado com a descoberta da América. Em 1492, Cristóvão Colombo teria chegado, ele que era um navegador italiano. Os italianos eram grandes navegadores que iam por dentro ali fazer o comércio com o Oriente. E aí, Cristóvão Colombo, navegando pelas frotas espanholas, ele chega na América. A região onde hoje ali é a República Dominicana, Haiti, na América Central. Em 1498, o navegador português vai ser o primeiro a contornar o périplo africano. Que navegador é esse? Pedro Alves Cabral, o primeiro a chegar no Brasil, né? Vasco da Gama. A única vez que ele foi primeiro na história, né? Vasco conseguiu contornar o périplo africano, chegou nas Índias, estabeleceu o comércio, voltou com os navios cheios de especiarias. O rei ficou tão feliz com o feito de Vasco da Gama que deu um título para ele de vice-rei das Índias Orientais. Desde então, Vasco passou a ser vice, né? E atualmente nem vice ele tem conseguido ser. O Vasco atualmente ele frequenta as divisões subalternas do futebol brasileiro, nem no Campeonato Carioca ele está conseguindo ser vice. Mas o Vasco da Gama é escrito navegador português. Até então,
os portugueses, que eram pioneiros nas grandes navegações, encontravam dificuldade de contornar a África. Ali, né, na ponta da África, tinha um cabo chamado Cabo das Tormentas, onde os navios, muitas vezes ali, não conseguiam atravessar, muitas vezes naufragavam. E aí o Vasco da Gama vai ser o primeiro a contornar, inclusive vai mudar esse nome de Cabo das Tormentas e vira Cabo da Boa Esperança. E depois, em 1500, o Pedro Álvares Cabral chega aqui. Então, falando esses grandes feitos aí. E aí novas rotas comerciais se estabelecem, não só agora com o Oriente, mas com a América, com a descoberta da América. Descobrem no primeiro momento ali prata, depois também ouro, vão explorar o território ali, com as plantações, do Brasil especialmente com a plantação de cana-de-açúcar. Vai ser o primeiro grande elemento ali, ainda as chamadas drogas do sertão, o cacau, o que mais? Castanha, vários outros produtos, além da tinta, né? O Brasil também foi explorado bastante nesse contexto histórico. E é um período aí também de desenvolvimento de um movimento cultural na Europa chamado de Renascimento. O que foi o Renascimento, vocês sabem? Para tirar o poder da religiosidade. Mais ou menos, né? Também teve esse componente. Renascimento vem de renascer. Os modernos, esse movimento vai se expandir principalmente na Itália, depois se expande para o restante da Europa. A Itália, que era a região mais rica da Europa nesse período aí, mas ainda não era um Estado-nação moderno, eram vários pequenos reinos ali. E nesse contexto eles vão buscar inspiração na cultura greco-romana, em detrimento da cultura medieval, que era uma cultura mais religiosa, mais focada nos ideais religiosos, concentrada no poder da Igreja Católica. Então eles vão buscar inspiração no Renascimento, ou a partir do Renascimento, na cultura greco-romana. Por isso Renascimento vem de renascer. Eles buscam fazer renascer a cultura greco-romana. É uma cultura que valoriza muito mais o homem e a natureza, o ser humano e a natureza, em detrimento da cultura medieval, que valorizava muito mais a religião, Deus, o mundo espiritual. Então há uma mudança de foco aí do mundo espiritual, de Deus, da religião, voltando-se agora para o ser humano, para a natureza. O Renascimento vai ser esse movimento artístico e cultural desenvolvido a partir da Itália, que se expandiu depois para o restante da Europa. Vai valorizar o humanismo, né? O ser humano passa a ser o centro. E aqui nós temos uma transição. Na Idade Média, o centro da reflexão filosófica era Deus, é chamado teocentrismo. Deus era o centro de todas as reflexões e de todas as preocupações, né? A partir da modernidade, nós temos o desenvolvimento do antropocentrismo. Deus deixa de ser o centro e agora o centro passa a ser quem? O homem, o ser humano. É uma cultura que vai valorizar agora muito mais a razão, em vez de valorizar, como na Idade Média, a fé. Na Idade Média, a fé era muito mais importante do que a razão. Existe uma expressão em latim que é ratio antiva fide, ou seja, a razão, ratio, antiva, escrava da fé. A razão até poderia ser usada, mas desde que ela fosse submissa à fé. Se a razão entrasse em contradição com a religião, quem estava certo era a religião, era a fé, e não a razão. Então, a razão era submissa. Não havia liberdade nesse contexto, porque as pessoas estavam submetidas à religião, existia uma submissão à religião. Inclusive havia nesse contexto da Idade Média as perseguições religiosas a quem pensava diferente. Então não havia liberdade de expressão, não havia liberdade política. Agora, a partir do Renascimento, do humanismo, eles vão valorizar a razão e a liberdade, muito mais, né? É uma mentalidade mais racionalista que busca explicar as coisas através da razão e não da fé, e não da religião.
Com qual objetivo? Agora um objetivo diferente. Entre os gregos, por exemplo, eles também buscavam explicar as coisas através da razão. Mas era algo muito mais teórico do que prático. Agora os modernos, eles querem a razão, mas querem também algo prático. Eles querem ver, né, ou prever para prover. Ou seja, vão usar a razão para compreender os fenômenos naturais. Compreendendo os fenômenos naturais, vão tentar ter um controle sobre eles. E aí que vai nascer a chamada ciência moderna. Qual que é o objetivo da ciência moderna? Fazer com que o ser humano, que antes estava à mercê da natureza, que agora ele passa a ter o controle sobre a natureza. A física busca compreender os movimentos e a partir desses movimentos explicá-los e desenvolver ali a sua própria perspectiva científica, a própria química também, os elementos químicos, a biologia, tudo isso aí é com o objetivo de compreender a natureza para ter o domínio sobre ela. Então, prever para prover. Mas aconteciam ameaças a essa nova mentalidade. Qual a instituição representou uma ameaça a essa nova mentalidade? Quem perseguia esses pensadores modernos? Não sei. A Igreja Católica, né? Depois os protestantes também. A Igreja Católica na Idade Média criou e depois, né, ressuscitou, cria ali no século XIII, a Inquisição, no século XII, XIII. Depois, com o Concílio de Trento, após a Reforma Protestante, após Martim Lutero, eles vão ressuscitar ou reativar a Inquisição. O que foi a Inquisição, vocês sabem? Foi a deles ter a contabilidade da Bíblia? Oi? Foi deles poder ler a Foi um Bíblia? tribunal criado pela igreja para poder julgar as pessoas que discordavam das verdades, dos dogmas da Igreja Católica. Eles julgavam as heresias, julgavam também pessoas que eram acusadas de bruxaria, coisa era muito maluca. Tinha até, às vezes, pessoas que por serem canhotas eram acusadas ali de serem burros, coisa meio louca e maluca, né? Mas a Inquisição tinha esse objetivo, era um tribunal criado pela igreja. Segundo alguns aí que passam um pano para a igreja, esse tribunal é um tribunal de misericórdia. É a igreja tentando salvar as pessoas, né? E dar a elas a oportunidade de se defender, porque antes nem a oportunidade de se defender existia. Mas o que ocorreu na verdade não foi bem isso, né? Não foi um tribunal da compaixão, pelo contrário, foi um tribunal de perseguição, até porque era um tribunal enviesado. Se você fosse pobre, a chance de você sair de um julgamento desse ileso, inocentado, era muito pequena. Um tribunal, na verdade, que acabou favorecendo, como sempre aconteceu, não tinha poder econômico. Se você fosse rico e fosse parar no tribunal da Inquisição, a chance de você se safar sem ir para a fogueira, sem ser morto, era muito maior. Ocorrerá nesse contexto histórico uma disputa entre a perspectiva geocêntrica e heliocêntrica. O geocentrismo é uma teoria que defende o quê? Você sabe? A Terra em volta do Sol. Geo em grego vem da deusa Gaia, que é a deusa da centrismo vem do grego. Centrismo é centro, né? Quem defendia essa tese? A Igreja Católica, baseada na Bíblia, baseada também em filósofos antigos. Aristóteles e Ptolomeu, pensadores antigos, estudiosos antigos, defendiam que a Terra era o centro do universo. A Bíblia tem várias passagens que dá a entender que a Terra era o centro do universo. Inclusive tem uma passagem onde Josué está ali liderando o povo de Deus numa guerra, e aí durante os conflitos o povo de Deus vencia os conflitos durante o dia e perdia durante a noite. Aí Josué tem a brilhante ideia: vou orar, vou pedir a Deus para Deus parar o sol. E se Deus parar o sol, o dia fica mais longo, a gente é melhor nas batalhas durante o dia, a gente vai vencer a guerra. Ele foi, orou, pediu para Deus, Josué, e Deus foi e parou o sol. Se Deus parou o sol, é porque o sol que se move em volta da terra, não a terra que se move em torno do
Sol. Perspectiva geocêntrica, uma passagem bíblica que confirma essa crença. Os modernos, através de cálculos matemáticos e da observação direta, eles vão desenvolver aí os primeiros telescópios. A partir disso, eles vão perceber assim, peraí, os cálculos não batem. Então, uma nova teoria precisa ser desenvolvida para poder explicar. Não tem como a Terra ser o centro do universo, porque senão os astros estão meio que caóticos ali, errantes, para poder explicar os seus movimentos. Aí desenvolve-se a teoria heliocêntrica. O primeiro a defender essa teoria na modernidade. No mundo antigo já existiam entre os gregos alguns teóricos que defendiam o heliocentrismo. Mas o primeiro moderno a defender essa teoria, a partir das suas observações, é o Nicolau Copérnico. Por isso essa teoria, o heliocentrismo, é chamada de teoria copernicana, que vem de Copérnico, Nicolau Copérnico. Hélio em grego é o deus do Sol. O Sol é o centro do universo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Copérnico é o primeiro pensador moderno a defender isso. Depois Galileu também vai defender essas ideias. Inclusive o Galileu vai ser preso, porque o Tribunal da Inquisição, baseado na Bíblia, vai dizer que essas ideias estão erradas. Ou você para de defender elas, ou você morre. Aí o Copérnico, como ele não era, aliás, o Galileu, como ele era um pouco mais abastado economicamente, ele acaba se livrando. Claro que ele precisou escrever uma carta renunciando às ideias que ele defendia do heliocentrismo. Mas outro que não era tão rico e poderoso não teve a mesma sorte, que foi Giordano Bruno. Giordano Bruno também foi preso pelo Tribunal da Inquisição, foi julgado e condenado à morte. A morte na fogueira, foi queimado vivo. Por quê? Ele defendia o heliocentrismo, ele defendia que o universo era infinito, que o Sol era só um de inúmeros sóis, cada estrela era um sol diferente. E defendia também o panteísmo, que tudo é Deus. Pan em grego significa tudo. Teísmo, Deus. Pansexual é outra coisa, né? Pansexual é a pessoa que pega tudo. Né? Mas o pan vem do... Pan significa tudo em grego. Né? Pansexual que faz sexo com qualquer coisa. Em qualquer gênero. Aí deveria expandir também, né? O pansexual, mas atualmente na nomenclatura é LGBTQIAPN, pan, P, do LGBTQIAPN+. Vai lá assim, o alfabeto, pronto. Aí inclui todo mundo. Aí põe o mais, pode ter mais, alfabeto mais, para poder, até aqueles que aparecem depois que a gente não sabe. Então, P de pansexual, nesse contexto, pansexual é que pega qualquer gênero, né? Qualquer coisa. Mas sempre humanos. O pan aqui deveria ser tudo, né? Não deveria ser que pega todos os humanos, animais, vegetais, né? Minerais. Porque pan é tudo. Tudo é Deus aqui. Inclusive é essa perspectiva que o Giordano Bruno quer defender. Os minerais fazem parte de Deus, não são Deus. Os vegetais, os animais, o ser humano, todo o universo é Deus. Tudo é Deus. E por causa disso ele foi para a fogueira, né? E condenado a morte. Então esse pensamento moderno é um pensamento baseado na observação direta. Eles vão observar aí, por exemplo, o movimento dos astros, vão perceber que o geocentrismo aqui não faz sentido, pelo menos matematicamente, porque eles precisam de uma representação matemática. Agora a ciência vai se desenvolver tentando explicar os fenômenos de forma matemática, com fórmulas matemáticas. Inclusive aí a gente pode perceber que as ciências chamadas ciências da natureza, que vocês têm aí, todas elas usam a matemática, não usam? Física, química, biologia, todas usam a matemática. Por quê?
gosto da representação matemática. Como é que você vai explicar os fenômenos da natureza? Usando fórmulas matemáticas. Mostram a regularidade desses fenômenos. Nós teremos mudança aí no campo da ética e da política. A ética medieval é uma ética religiosa baseada nos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos, você sabe? Pecado, gente. Fala aí, sabe? Seja pai e mãe. Não vou descer do próximo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, guardar o sábado. Depois os cristãos mudam É comigo. da carne, né? Pecado da carne. 4, peraí. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não roubar. Sétimo mandamento, não pecar contra a castidade. Você sabe o que é não pecar contra a castidade? Sexo antes do casamento? Não pode fazer sexo antes do casamento. Não pode cometer adultério. Não pode. Não pode mandar o DJ, não pode fazer a gravação, não pode liberar o chão, não pode nada, né? Tudo isso aí é pecado dentro da. Não levantar a mão ao testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. 10, não desejar as coisas alheias. É, mentira, Satanás. Você não pode liberar, me agora.